Olá pessoal, bem-vindo à Acessibilidade Android. Segue a demonstração do aplicativo NoteNav, um aplicativo que serve para que o usuário saiba a sua posição a todo momento. O que seria a posição? Nome de rua, mais ou menos a numeração e também lhe falará a precisão do GPS. Se está boa, se está ruim, se está razoável, ele te dará essa informação para que você possa confiar mais ou menos naquela informação que ele te passou. Este aplicativo ele funciona apenas online, então é necessário que o usuário tenha um plano de dados. Ele utiliza a base de dados da Google, além de passar a informação, o endereço, a tua localização atual, ele também às vezes fornece alguns pontos de interesse. Também o usuário poderá salvar alguns pontos favoritos e quando ele estiver se aproximando daquele ponto favorito, o NoteNav irá avisá-lo daquele ponto favorito. E poderá configurar para quando ele chegar perto do ponto favorito, pausar o NoteNav ou manter o NoteNav ativado. Para instalar o NoteNav, basta acessar a Play Store. Na parte superior, localiza o campo de edição, 2 toques e digita NoteNav, N-O-T-N-A-V. NoteNav, localiza na lista, 2 toques em cima do aplicativo, cairá na tela do aplicativo. Estando na tela do aplicativo, região superior direita, localiza o botão instalar, 2 toques, abrirá a tela de permissões, localiza na parte inferior direita o botão aceitar, 2 toques e o aplicativo será instalado. O aplicativo é gratuito. Existe uma outra versão do mesmo desenvolvedor que se chama NoNav. Aquele já é pago, custa R$100 e poucos. Porém, ele tem outra função a mais que o NoteNav. Ele te guia curva a curva, sendo que o NoteNav não é um aplicativo para te guiar curva a curva. É um aplicativo no qual o usuário já precisa ter um conhecimento daquela região, pelo menos saber mais ou menos os nomes das ruas. Ele apenas irá te falar o nome da rua, então você saberá aonde você se encontra. Então, se você está no seu bairro, para você andar no seu bairro, numa região conhecida ou numa região na qual você já pesquisou sobre ela, então você conseguirá utilizar o NoteNav. Ou numa região na qual você está com outra pessoa, mas quer saber, quer conhecer a região, saber nome de ruas, enfim. Então você também pode utilizar o NoteNav. Lembrando que ele não funciona estando dentro de um veículo. O delay, ele dá a informação com um delay muito grande, desta forma você fica com uma precisão muito ruim. Então é necessário utilizar o NoteNav apenas estando a pé, apenas caminhando. Bom, desbloqueando a tela do meu dispositivo. 5 correspondência. Abrindo o aplicativo, não desbloqueou, pronto. Aparelho desbloqueado. Pasta backup, pasta GPS, pasta aberta, NoteNav. NoteNav. Ele é bem simples. Estou aqui na tela principal do NoteNav. Ele é bem simples. Eu vou pausar. Botão pausar. Pausar. Bom, o primeiro botão é pausar ou dar player, tá? Então, se eu deixo pausado, ele para de dar instruções. Se você clica novamente nesse mesmo botão, botão iniciar. Iniciar, ele inicia e começa a te dar as instruções. Quando eu falo instruções, é a informação da sua posição atual. Lembrando, nome de rua, numeração, precisão do GPS e outra informação que ele encontre, algum ponto de interesse, alguma coisa deste tipo. Abaixo, botão falar última. temos aqui um botão falar última, então se você quer ouvir a última coisa que o NoteNav falou, basta acessar esse botão e ele vai repetir a última instrução que ele falou. Abaixo, vamos varrer, podemos ir pela exploração tátil, é uma tela muito simples, tá? Ela está em forma de lista, podemos ir varrendo ou exploração tátil. Vou varrer novamente, um arrasto de um dedo da esquerda para a direita. Botão marcar favorito. Aqui, botão marcar favorito. Então, se você está num lugar, você, esse lugar eu quero marcar como favorito. Toda vez que eu passar por aqui, quero que ele me avise deste local. Então, basta você dar 2 toques aqui e ele marca como favorito. Também iremos ver que podemos configurar para agitar o aparelho e ele marcará também como favorito aquela posição atual na qual você se encontra. Varrendo, indo para a próxima opção. Botão listar favoritos. Listar favoritos. Então, 2 toques nessa opção. Lista de favorito. Você terá a sua lista de favoritos. Então, acessando aqui um favorito. Lista de favoritos. Varri novamente. Botão mais opções. Botão adicionar favorito. Botão adicionar favorito. Então, você poderá adicionar um favorito, um nome de uma rua, uma localização específica. Varrendo novamente. Botão ordem alfabética. Temos aqui a ordem alfabética, varrendo. Botão ordem por data. R. Arruda Alvin, 400 e... E temos aqui um favorito, tá? Então vou dar 2 toques em cima desse favorito. Sempre que você salva o favorito agitando o aparelho ou pelo aquele botão para você adicionar favorito, ele vai salvar o favorito com o nome da rua. Então
o favorito fica com o nome da rua e a numeração. Podemos renomear e colocar um nome qualquer com uma referência pessoal. Então, 2 toques em cima desse favorito. R. Arruda Alvin, 2 toques. 412, Edgar favorito. Bom, dei 2 toques, caí numa tela de edição. Vamos varrendo essa tela? Seria ideal sempre varrer nessa tela. Edgar favorito. Nome. Edgar Caixa R. Arruda Alvin, 400 e... Bom, ele tem aqui, ele tá o nome da rua, do favorito. Vou varrer. Botão limpar. Ó, temos o botão limpar. Clicando, ele vai limpar o texto que se encontra na caixa de edição. 2 toques. Pronto, limpou. Varro agora, sentido contrário, da direita para a esquerda, voltando. Então, vou voltar agora para o campo de edição. Editar caixa. Editando. Voltei para o campo de edição, editar caixa, editando, 2 toques com um dedo na tela. Teclado aberto. Agora basta digitar, colocar um apelido para esse ponto. Então, sempre que eu passar por essa localização, ele vai falar no favorito e vai falar o nome do favorito. Então, no caso aqui, eu vou colocar A entrada de voz. Manter para opções. Pet Shopping. Deixa eu ver se foi. Editar caixa Pet Shopping. Editando. Pronto, digitou. Vou varrer novamente. Botão limpar. Novamente. Ativar. Temos essa opção ativar. Já vou explicar. Varrer novamente. Caixa de seleção não selecionado. Tá, essa opção é o seguinte, se você selecionar essa opção, ativar essa caixa de opção, toda vez que ele localizar um favorito, automaticamente ele coloca em pausa o NotNav. Então ele localiza o favorito, ele vai falar para você favorito e colocou em pausa, pronto, ele para de dar instruções. Então o usuário poderá utilizar esse recurso aqui, ativar ou desativar. Deixarei desativado. 20, 15, 10, 31, 17. Tá, porque às vezes você está chegando no lugar, você já chega no lugar, pronto, o NotNav já fica pausado, você já entra dentro do lugar, da escola, enfim, do lugar que você está indo, e pronto, e não precisa nem sacar o NotNav do bolso, nem sacar o teu dispositivo do bolso, você pode manter o seu dispositivo no bolso, que o NotNav ficará em pausa. Então, essa opção basicamente serve com esse intuito. Botão cancelar. Temos aqui botão cancelar novamente, Botão apagar. botão apagar para apagar esse favorito, varrendo, Botão salvar. salvar, 2 toques. Lista de favoritos. Pronto, salvei aquele favorito, tá? Então ele ficou com o nome Pet Shopping. Pet Shopping, ok? Voltando, NotNav. vamos lá para a próxima opção, Botão listar favorito. Botão configurações. configurações. E abaixo de configurações, Botão doar. doar. Temos aqui uma opção para doar. É um aplicativo gratuito. Subindo, Botão configurações. acessando esse botão configurações, Configurações do NotNav. são configurações muito simples, tá? Então é tudo muito intuitivo e muito pessoal, as configurações. Só vou varrendo aqui falando, comentando cada opção. A primeira opção, Anunciar direção. Caixa de seleção não. anunciar direção. Então se o teu dispositivo tiver o sensor compás, que é a bússola, e se você aponta, ele vai falando para você sul, sudeste, norte, nordeste, pode ativar essa opção. Então, no caso, eu não gosto muito dessa opção, apenas em alguns casos muito específicos. Então, isso depende muito do usuário. Então, não ativa essa opção, varrendo. Compensação da direção. Adding is offset by 0 graus from your body. Temos aqui para, se você coloca o seu dispositivo no bolso, tá? O ângulo que você coloca para você alterar, caso para ele não te informar a direção errada, tá? Então você pode também fazer essa correção de direção. Intervalo de repetição do anúncio da direção. Tá? Tem aqui um intervalo e vamos para a próxima opção. Anunciar posição. Caixa de seleção selecionado. Então aqui é muito pessoal as opções. Eu deixo selecionado essa opção. Anunciar endereço completo da posição. Caixa de seleção selecionado. Tá? Endereço completo eu também deixo. Anunciar cruzamentos. Caixa de seleção selecionado. Eu também deixo anunciar cruzamento. Então ele avisa rua A com rua B algumas vezes, nem sempre. Anunciar locais POI. Caixa de seleção selecionado. Anunciar pontos de interesse. Então ele anuncia alguns pontos de interesse. Lembrando que o NotNav não é forte em anunciar pontos de interesse. São apenas alguns. Existem outros aplicativos que futuramente irei trazer em outros vídeos que eles trazem muito mais pontos de interesse. Então o NotNav ele é fraco nessa questão de ponto de interesse. A função dele mesmo é te dar a sua posição atual e mais ou menos a numeração. Distância para anunciar locais. Os locais serão anunciados quando estiverem a menos de 10 metros da sua posição. Então você pode configurar a distância que você quer que ele anuncie um lugar favorito, na verdade que anuncie um lugar, um ponto de interesse. Varrendo. Categoria de locais. Permitir locais ativos. Caixa de seleção selecionado. Eu também deixo ativada essa opção. Distância para ativar locais. O NotNav pausa ou reinicia quando estiver a menos de 20 metros de um local ativo. Ação ao agitar. Caixa de seleção selecionado.
Tá? Ação ao agitar significa que ao agitar ele irá salvar aos favoritos aquela localização. Então eu deixo também ativado. Gesto de agitar, marcar favorito quando agitar o telefone. Tá? Então aqui você escolhe para que serve o gesto de agitar. Então já está selecionado marcar como favorito. Varrendo. Intensidade da agitação. Ação requer agitar com intensidade normal. Varrendo novamente. Bip ao definir posição. Caixa de seleção selecionado. Sim, eu deixo o bip ao definir posição. Me auxilia esse bip, tá? Então, varrendo novamente. Anunciar a qualidade do sinal de GPS. Boa, razoável ou fraca. Caixa de seleção selecionado. Bom, quando você já conhece muito o lugar, você pode até desativar essa opção. Quando você não conhece, é bom saber se aquela informação está precisa, tá, para poder confiar naquela informação, tá? Então, aí depende muito do seu perfil. Bom, pessoal, o NotNav é isso. Eu gravei um áudio, vou colocar agora aqui, dar um player num áudio que eu gravei andando aqui numa região que é perto do Hospital das Clínicas, que é uma região tranquila onde eu poderia utilizar o celular estando na mão, porque sempre no NotNav eu utilizo com ele no bolso. Coloco no bolso, o fone de ouvido é apenas um ouvido, tá? Um fone de ouvido que não ocupa toda a minha... não atrapalha minha audição e desta forma não perdemos referência. Então vamos lá demonstrando aqui o áudio. NotNav. Tela inicial. Tela inicial. Tá? Não tem muito segredo, vocês vão ver que é bem simples o uso do aplicativo e ouvindo, se vocês irão entender a intenção do aplicativo. Então, estando com esse aplicativo aberto, tá rodando em segundo plano, bloqueia a tela, você sempre saberá a sua posição. Então ele serve para várias coisas, desde saber a sua posição atual, te auxiliar na sua locomoção em lugares que você conhece ou pelo menos tem ideia mais ou menos daquele lugar, sabe, nome de ruas, enfim. Então ele te ajudará nesse sentido. Então, abrindo aqui o gravador. IQMP3 recorder. Dica. Ouça as gravações no seu computador. Botão navegar para cima. IQMP3 recorder. Botão listar. IQMP3 recorder. 31 de outubro de 2015. Hoje. Alerta. Reproduzir. Bom, pessoal, estou reproduzindo o áudio. A qualidade do áudio não é boa. É uma demonstração feita na rua mesmo. Então vamos lá, vamos ouvir um pouco essa demonstração. Eu dei a volta aí basicamente em 2 quadras. Então o áudio aí é um pouco comprido. Então, antes de iniciar o áudio, vamos lá para aquele recadinho importante. Pessoal, tá curtindo os nossos vídeos? Então se inscreva no nosso canal no YouTube. Também curta a nossa page no Facebook, www.facebook.com/Grupo Acessibilidade Android. Quem está com dúvidas, quer saber mais sobre acessibilidade no Android, se inscreva na nossa lista. Para isso, basta enviar um e-mail para lista@acessibilidadeandroid.com.br. Automaticamente receberá um e-mail com todas as instruções. Se não cair na caixa de entrada, verifique na sua caixa de spam. Também não se esqueçam de acessar www.acessibilidadeandroid.com.br. Pessoal, continuando o vídeo, então vamos reproduzir aqui a demonstração. A qualidade não é boa, porém acho que dá para entender. IQMP3 recorder. Cardeal Arco Verde, 389 Pinheiros direito RK Valente razoável. Do aplicativo NotNav. Aplicativos recentes. Tela desligada. IQMP3 recorder. NotNav. NotNav. Então vamos lá. Pausar. Bom, o aplicativo está aberto. Logo mais ele começará a dar algumas instruções, efetuar alguns bips. Cardeal Arco Verde, 393 Pinheiros direito RK Valente razoável. Bom, eu vou entrar à direita. Cardeal Arco Verde, 413 Pinheiros direito RK Valente razoável. Pronto, tô na esquina virando. RK Valente, 820 Pinheiros razoável. Pronto, virei. RK Valente, 820 Pinheiros boa. RK Valente, 820 Pinheiros direito Cardeal Arco Verde Lojas Via Brasil Gráfica razoável. RK Valente, 822 Pinheiros Lojas Via Brasil Gráfica razoável. Estou numa região aqui. RK Valente, 830 Pinheiros direito Cardeal Arco Verde Lojas Via Brasil Gráfica boa. Esse áudio aqui nessa região. RK Valente, 830 Pinheiros boa. RK Valente, 846 Pinheiros razoável. Reparem que ele vai sempre dando a posição. RK Valente, 846 Pinheiros boa. RK Valente, 852 Pinheiros razoável.
Quando ele fala boa, razoável, é o sinal do GPS. R. Cabo de Valente, 862 Pinheiros, agências de viagens Aronde SP, Moitandous, experiências razoável. R. Cabo de Valente, 874 Pinheiros, agências de viagens Aronde SP, Moitandous, experiências boa. R. Cabo de Valente, 876 a 900 Pinheiros, razoável. R. Cabo de Valente, 824 Pinheiros, razoável. R. Cabo de Valente, 900 Pinheiros, boa. R. Cabo de Valente, 926 Pinheiros, boa. Eu tô com o celular na mão, mas durante o dia eu coloco no bolso o celular, fone de ouvido por dentro da camisa, só num lado do ouvido e vou acompanhando. R. Cabo de Valente, 930 Pinheiros, razoável. R. Cabo de Valente, 930 Pinheiros, boa. R. Cabo de Valente, 938 Pinheiros, boa. R. Cabo de Valente, 938 Pinheiros, construção civil, tempo e memória razoável. R. Cabo de Valente, 956 Pinheiros, construção civil, tempo e memória boa. Tem duas opções, ou pela tela aqui os favoritos, Botão listar favorito, botão marcar favorito. ou agitar o aparelho se eu setei em configurações. Então vou agitar o aparelho. Favorito marcado. Pronto, marquei essa posição. No favoritor, Cabo de Valente, 956 Pinheiros. R. Cabo de Valente, 956. R. Cabo de Valente, 970 Pinheiros, boa. Continuo andando. R. Cabo de Valente, 978 Pinheiros, boa. R. Cabo de Valente, 992 Pinheiros, razoável. R. Cabo de Valente, 992 Pinheiros, boa. R. Cabo de Valente, 992 Pinheiros, esquerda e R. Galeano de Almeida, razoável. Olha, deu a instrução esquerda. R. Cabo de Valente, 992, 1026 Pinheiros, esquerda e R. Galeano de Almeida, boa. Então não significa que quando ele fala esquerda ou direita, que a rua comece... No favorito, Praça Frente, R. Galeano de Almeida, 255 Pinheiros, direita, R. Cabo de Valente, razoável. Muitas vezes ele vai falar... No favorito, Praça Frente, Ele R. acabou Galeano de Almeida, citar um favorito. 255 Pinheiros, esquerda, Praça Caetano, R. Galeano de Almeida, Então, 200... diminuindo o volume, pessoal, ele acabou de citar um favorito e ele sempre fala esquerda ou direita. Não considero essa informação, porque sempre não é precisa essa informação. Não significa que a rua começou à esquerda ou que a rua começou à direita. Muitas vezes é um cruzamento ou muitas vezes realmente aquela rua começou à esquerda. Então, eu não considero na navegação essa informação. Esquerda, Praça Caetano, Fracaroli, boa. R. Galeano de Almeida, 227 Pinheiros, esquerda, Praça Caetano, Fracaroli, Escolas Tieres Comercial, R. Galeano de Almeida, 219 Pinheiros, Escolas Tieres Comercial, razoável. O interessante é colocar R. Galeano de Almeida, 219 Pinheiros, boa. o sintetizador bem rápido, né? Dessa forma ele passa a informação. R. Galeano de Almeida, 207 Pinheiros, razoável. R. Galeano de Almeida, 187 Pinheiros, boa. Quando ele fala boa, a precisão tá boa. R. Galeano de Almeida, 177 Pinheiros, sem categoria no Google Terra Virgem Produções Culturais, razoável. R. Galeano de Almeida, 177 Pinheiros, cruzamento R. Oscar Freire, sem categoria no Google Terra Virgem Produções Culturais, razoável. R. Galeano de Almeida, 177 Pinheiros, cruzamento R. Oscar Freire, razoável. Ele me indicou aqui o cruzamento, eu vou entrar à direita. R. Galeano de Almeida, 177 Pinheiros, direita R. Oscar Freire, boa. Pronto, entrei à direita aqui na Oscar. Oscar é uma rua bem... R. Oscar Freire, 2311 Pinheiros, esquerda e R. Galeano de Almeida, loja Zeluda, materiais para construção razoável. Eu já tô na Oscar, porém ele fala Oscar, depois ele fala a rua anterior que eu estava. Só dá mais alguns passos, ele só falará agora Oscar. R. Oscar Freire, 2311 Pinheiros, boa. R. Oscar Freire, 2311 Pinheiros, razoável. R. Oscar Freire, 2289, 2297 Pinheiros, restaurante Santi em Pepper, boa.
Bom, eu parei agora aqui na Oscar e vou voltar para trás. E vou voltar para aquela rua que eu tava e continuar subindo, tá? Por conta do piso tátil. Oscar Freire, 2297, 2311 Pinheiros Point OEF Interest Store Automação Boa. Oscar Freire, 2311 Pinheiros Esquerda e Galeano de Almeida Razoável. Pronto, ele já me indicou aqui esquerda a rua. Oscar Freire, 2311 Pinheiros Esquerda e Galeano de Almeida Loja Zeluda Materiais para Construção Razoável. A informação esquerda-direita não é muito boa, na minha opinião, no Norte Nave. Porém, sempre que ele fala esquerda-direita, eu não confio, tá? Eu uso o meu senso de direção, uso a minha habilidade. Sempre que ele falar esquerda ou direita, não significa que a rua começa à esquerda ou que começa à direita ou que é uma rua que está cruzando. Então, é uma informação não tão precisa. Então, eu não valorizo essa questão. Então, eu sei que eu já estou aqui na esquina, vou subir, virando à direita. Oscar Freire, 2288, 2330 Pinheiros Boa. Bom, tô bem na esquina agora. Oscar Freire, 2288, 2330 Pinheiros Razoável. Bom, já tô na outra rua. Vamos ver o que ele vai falar agora. Galeano de Almeida, 149 a 151 Pinheiros Direita R. Oscar Freire Boa. Bom, aí ele me disse. Galeano de Almeida, 75 a 147 Pinheiros Direita R. Oscar Freire Construção Civil Cisão Empreendimentos. Galeano de Almeida, 75 a 147 Pinheiros Direita R. Oscar Freire Construção Civil Cisão Empreendimentos Imobiliários Boa. Bom, continuando subindo essa rua. Galeano de Almeida, 75 a 147 Pinheiros Direita R. Oscar Freire Boa. Tela desligada. Galeano de Almeida, 107 Pinheiros Direita R. Oscar Freire Razoável. Galeano de Almeida, 107 Pinheiros Razoável. Mesmo com a tela bloqueada. Galeano de Almeida, 107 Pinheiros Boa. Não funcionando. Então é indicado que você bloqueie a tela e guarde o dispositivo no bolso e use um fone de ouvido apenas em um ouvido. Galeano de Almeida, 107 Pinheiros Direita R. Arruda Alvim Boa. Bom, vou entrar na rua à direita. Mudei a outra rua, tô na esquina, tem uma praça. Galeano de Almeida, 11 a 73 Pinheiros Boa. Galeano de Almeida, 11 a 73 Pinheiros Direita R. Arruda Alvim Boa. R. Arruda Alvim, 423 Pinheiros Esquerda e Galeano de Almeida Razoável. Bom, agora ele falou o nome da nova rua e o nome da anterior para trás. Ele sempre faz isso. R. Arruda Alvim, 423 Pinheiros Boa. Agora ele... R. Arruda Alvim, 412 418 Pinheiros Boa. Novamente eu vou salvar essa posição minha nos favoritos, agitando o aparelho. Favorito marcado. Pronto, marquei essa posição. Depois eu posso editar esse favorito e colocar um nome mais personalizado. O favorito terá o nome da rua com a numeração. O favoritor, Arruda Alvim, 412 418 Pinheiros R. Arruda Alvim, 403 Pinheiros R. Arruda Alvim, 403 Pinheiros Boa. Então, o Norte Nave, ele serve para isso, para ficar te falando a posição atual que você se encontra. Então, a cada poucos segundos, ele repete a sua R. posição. Arruda Alvim, 363 Pinheiros Razoável. Ele vai repetindo a sua posição e também... R. Arruda Alvim, 363 Pinheiros Boa. Ponto de interesse ao seu redor. Bom, pessoal, vou finalizar o áudio aqui. 1714, aparelho desbloqueado. Nosso INAV. Aplicativos recentes. Nosso INAV em pausa. Nosso IQMP3 recorder. IQMP3 recorder. Botão parar. Bom, pessoal, finalizo agora o vídeo. Pronto, o áudio, a qualidade não é muito boa, apenas para ter uma ideia de como funciona o Norte Nave. Pessoal, aquele forte abraço e até o próximo vídeo.